Agora eu acho que vai funcionar. Eu estou conseguindo ver as pessoas entrarem direto pelo aplicativo. Pronto, agora eu estou conseguindo acessar todos os comandos da transmissão. Boa noite. Eu acredito que o aplicativo tinha travado na primeira tentativa porque eu não conseguia acessar nenhum dos comandos da transmissão e nem conseguia ler o chat por aqui. Eu estava acompanhando direto pelo Instagram do computador para conseguir ler. Eu vou aguardar aqui um pouco o pessoal que entrou antes entrar novamente para começar. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos esperar, sem problema. Guardar uns 5 minutos. Boa noite, Raul, Leozinho. Viu? Sim. Vai dizer até quando. Para quem está entrando agora, eu precisei reabrir a live porque a anterior travou e eu não conseguia usar nenhum dos comandos. Vou aguardar uns 5 minutos para poder começar. 3 minutos, já passaram 2. Boa noite, Dani. Boa noite, Bruna. Boa noite, Getúlio. Valeu a presença, Eberton. Boa noite, Camila, Elaine. Bem, acho que já deu tempo para o pessoal começar a entrar. Boa noite a todos. Meu nome é Douglas Quintanilha. Sou vice-presidente da Comissão OAB Jovem, que é uma comissão destinada a ajudar o jovem advogado em início de carreira e os estudantes de direito que vão prestar o exame da ordem e vão começar a carreira como advogados e querem ter um norte para saber como começar a advocacia, já que a faculdade ensina muito teoria, mas não ensina prática. E hoje vamos receber como convidado o Dr. Cláudio Borba, professor, autor, especialista em direito tributário. Tem vários cursos sobre direito tributário, tanto na prática como para concursos e provas.
ele vai falar sobre a aplicabilidade do direito tributário e a tributação mediante a pandemia do Covid-19. Desde já eu agradeço a presença do doutor e falo em nome de todos da mesa. Muito obrigado pela participação e vamos já dar a palavra ao doutor. Fica à vontade para falar. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, a gente pode abrir para falar, perguntar no final. E a palavra é sua. Ok, Douglas, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. Eu tenho um carinho muito especial até pelos advogados, era porque já fui professor de alguns deles, embora pela minha idade, talvez eles não estejam na OAB Jovem, já estejam mais adiante. Mas é um prazer muito grande a gente bater um papo aqui sobre o nosso direito tributário, principalmente numa fase dessa, em que nós, no Brasil e no mundo inteiro, nós estamos vivendo uma situação muito atípica, diferente, talvez, com certeza, nunca vivida por mim, imagino por vocês que são mais novos, enfim. Mas então é isso, o nosso objetivo nessa live é conversar sobre direito tributário e a sua aplicabilidade, as possíveis assim, consequências dessa pandemia no nosso direito tributário, uma vez que vai influenciar em todas as relações obrigacionais, e o direito tributário trata nada mais, nada menos do que de uma relação obrigacional, onde aparece um devedor, um credor, que é o poder público, e o objeto da relação, que são os tributos, em geral. Então, na verdade, o direito tributário não tem nada de muito misterioso. Trata de uma relação obrigacional como qualquer outra, com, é lógico, diferenças, como a compulsoriedade, o caráter ex lege, mas é uma relação obrigacional. Tanto é que, se nós olharmos o grande instrumento que disciplina o direito tributário do Brasil, que é o Código Tributário Nacional, ele trata, na verdade, disso, né, do sujeito ativo, do sujeito passivo e do objeto da relação obrigacional, que são os tributos. Essa pandemia fez com que vários contratos obrigacionais, várias relações obrigacionais tenham se modificado e venham se modificar ainda mais como consequência dos hábitos que nós vamos adquirindo, né, das dificuldades pelas quais nós vamos passando, que são dificuldades inéditas para todos nós. Né, se a gente parar para pensar, parece que nós estamos num filme de ficção científica. Né, se nós víssemos isso algum tempo atrás, acharíamos que era uma ficção e ainda muito improvável. Bom, então nós caímos na nossa relação obrigacional em época de pandemia. A relação obrigacional tributária, como característica forte, caráter ex lege, compulsoriedade, ela não sofre tantas alterações, não está sujeita a tantas alterações quanto uma relação obrigacional privada, né, em que, é lógico, as condições podem alterar uma relação obrigacional privada, e na relação obrigacional tributária isso é um pouco mais difícil. Existem vários aspectos no direito tributário que, inclusive, dificultam o estudo dessas consequências da pandemia nas relações obrigacionais tributárias. Primeiro, a complexidade do sistema tributário. Nós temos no Brasil 3 níveis de entes tributários, que é a União, os Estados e Distrito Federal e os municípios. Então, já há uma complexidade aí, porque não há uma uniformidade nas consequências e nas determinações da legislação tributária no que diz respeito aos efeitos da pandemia. Por exemplo, uma pergunta que é muito comum é se estariam suspensos os prazos para recolhimento do tributo. Ora, nós temos no Brasil 7 impostos federais. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI,
o IOF, o ITR, o IGF. Temos 3 impostos estaduais, o ICMS, o IPVA e o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Mas vocês observem que nós temos, entre Estados e Distrito Federal, 27 unidades da Federação. Então, nós temos 27 unidades da Federação multiplicado por 3 impostos, fora taxas e outros tributos, contribuições que existem em nível estadual. Então, vejam a complexidade, o número de legislações que teríamos que conhecer para dar uma resposta, né? Porque determinado Estado pode conceder uma suspensão do prazo de pagamento, outros não. Nós temos 27 legislações entre Estado e DF. E quando entramos em nível de município, nós temos 3 impostos municipais, o ISS, o IPTU e o ITBI, e nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, você multiplica 5.570 por 3 impostos e mais os outros tributos municipais, como, por exemplo, a contribuição para o serviço de iluminação pública, que é um tributo municipal, que nós pagamos ao pagar as nossas contas de energia. Então, imaginem 5.570 legislações vezes 3 impostos e outros tributos municipais. Então, começa a complexidade do sistema tributário, que é, inclusive, um inibidor de investimentos no Brasil, porque as empresas, elas sabem que para investir aqui no Brasil, elas têm que contratar um especialista tributário na área federal, estadual e municipal, porque é uma complexidade muito grande. Cada município tem as suas legislações, as suas alíquotas, os seus benefícios fiscais, as suas penalidades, em nível de 5.570 municípios. Então, a primeira pergunta que é isso, com relação ao prazo, se estariam suspensos em função da pandemia, isso vai depender do estudo da legislação federal de 27 estados e DF e 5.570 municípios. Tanto que cada um vai ter que fazer, dentro da sua área, estudar aquele município que ele está, o Estado, o federal, os impostos federais são aplicados a todo o país. Mas, em termos de Estado e município, o advogado vai ter que ver naquele Estado, ele vive naquele município, ou município limítrofe da área da atuação dele, se houve alguma suspensão de prazo de pagamento de tributo. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, eu sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, não houve suspensão de prazo de pagamento de tributo. O que houve é uma suspensão que vai até dia 21, está sendo prorrogado, mas por enquanto até dia 21, agora desse mês, suspensão dos prazos processuais administrativos. Prazos dentro do processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro. Essa suspensão aconteceu. E as pessoas até confundem, porque acham que essa suspensão do prazo tem como consequência a suspensão do prazo de pagamento, mas não tem. O pagamento tem que ser efetuado dentro dos prazos estabelecidos na legislação. Agora, uma impugnação de um auto sofrido, um cumprimento de uma determinação de uma autoridade federal, de uma diligência, estes prazos estão suspensos. Recursos administrativos, todos esses prazos estão suspensos dentro do Estado do Rio de Janeiro. Agora, são 27 estados, ou 26 outros estados, e DF teria que estar em cada caso o que aconteceu, né? E, como eu já disse, milhares, 1.570 municípios. Então, o primeiro detalhe é esse, ou seja, a resposta no que diz respeito à suspensão de prazo de pagamento, isso depende da legislação específica de cada ente da federação, estado, município e a própria União nos impostos federais. Mas, assim, o que eu acho que vai haver uma consequência muito significativa é em toda a forma de fiscalização. Porque nós, autoridades fiscais, nós estamos submetidos a uma legislação tributária, assim como o contribuinte está submetido à legislação. Isso eu acho que vai mudar. Vou dar um exemplo, eu sou subchefe da
da região de Campos, aqui, que pega boa parte do norte do estado, e tinha como atendimento nas inspetorias, eu conseguia atender 8 contribuintes no dia que tinha um movimento muito grande. Hoje, eu atendo através... Eu estou em casa fazendo trabalho, tenho acesso remoto ao computador da inspetoria, e estou tirando em torno de 45, 50 dúvidas por dia. Então, vejam que, por incrível que pareça, essa pandemia ela vai trazer consequências e poderão ser benéficas, e serão benéficas. Como as descobertas e as evoluções que surgem durante a guerra acabam sendo benéficas no pós-guerra. E a gente está enfrentando essa situação e realmente é provável que essas modificações venham a acontecer. É lógico que tudo vai ter que ser adaptado. Por exemplo, minha caixa de correio, a caixa de correio da Secretaria de Fazenda, está muito cheia, eu tenho que toda hora ficar tirando mensagens, porque não há uma quantidade suficiente de espaço para responder a tantas perguntas. Então, mas a minha sensação é de que isso vai realmente mudar muito. Isso eu acho que vai mudar muito. Um outro aspecto é que vai acelerar, com toda certeza, é a reforma tributária. Nós estamos vivendo essa expectativa de reforma tributária há muito tempo. Só que a pandemia, como qualquer crise, e é uma imensa crise que estamos vivendo, ela deixa brotar mais visivelmente os problemas. Eles se tornam mais visíveis, mais detectáveis. Então, a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, uma outra consequência que deve ser acelerada em função da pandemia. Mudanças, por exemplo, nós estamos vivendo agora a desoneração da folha de salários. O sistema atual, o empresário ele paga contribuições previdenciárias em cima do valor do salário, da folha salarial. Ou seja, o mês que ele vender muito pouco, ele vai pagar os mesmos valores de contribuições previdenciárias porque incidem sobre a folha de salários. No projeto de mudança agora, foi vetado pelo Bolsonaro essa parte, mas provavelmente vai ser derrubado o veto, as contribuições sobre o salário serão cobradas em cima do faturamento das empresas, o que é muito mais razoável, porque em uma época em que a empresa vende muito, ela vai contribuir mais, em uma época em que vendeu pouco, vai contribuir menos. É realmente mais razoável. Foi vetado pelo Bolsonaro esse aspecto da desoneração, chamada desoneração da folha de pagamento, mas provavelmente vai ser derrubado, e essa é uma modificação muito significativa. Agora, também a gente não pode esperar que haja uma modificação na base tributável. O que é a base tributável? São os valores sobre os quais incidem os tributos. Então, nós temos tributos sobre veículos, sobre mercadorias, sobre produtos industrializados, sobre renda. Isso resulta num X de arrecadação. É óbvio, não vamos ser inocentes a ponto de achar que a reforma tributária vai reduzir essa base. E, como consequência, a arrecadação. Impossível. Isso nunca vai acontecer. Então, o que vai acontecer na reforma tributária é uma reestruturação da chamada divisão da competência tributária. Ou seja, um arranjo melhor de quem vai tributar o quê. Por exemplo, é possível que haja uma unificação do ICMS estadual, do IPI federal e do ISS municipal em um único imposto, que é inicialmente chamado de imposto sobre valor agregado, resultante desses 3 impostos. Então, mas o que vai mudar
é realmente a competência para cobrar. Não podemos ter a esperança pueril, infantil, de que vai haver uma diminuição da carga tributária. Não vai. Vai sim haver uma simplificação, isso é muito importante, porque isso não só para o empresário, o empreendedor brasileiro, como quem quiser aplicar no Brasil de fora, também vai ter mais facilidade, porque um sistema tributário mais detectável, mais visível, é mais interessante, sem dúvida, é mais atraente. Então, essas modificações da reforma tributária muito provavelmente sejam aceleradas em função da pandemia. É lógico, com a diminuição das vendas, com a diminuição das nossas atividades diárias. Eu, por exemplo, estou há muito tempo sem sair de casa. Se vocês notarem, até nem para cortar o cabelo. Eu raspei o cabelo porque não fui ao barbeiro. Então, a gente acaba comprando um pouco menos, houve uma diminuição. Nesse mês, surpreendentemente, houve um aumento nas vendas do comércio, com relação ao mês anterior. Com relação ao ano passado, a queda é muito grande, mas com relação ao mês anterior, houve um aumento. Então, é lógico que vai se buscar uma eficiência melhor da arrecadação. Hoje a gente calcula que em torno de 30% a 37% do que deveria ser arrecadado é sonegado. E a fiscalização, ela precisa se tornar mais eficiente. Já é muito mais eficiente do que antigamente. Hoje, por exemplo, uma empresa que vende através de cartão de crédito, ela não pode sonegar, porque a administradora de cartão de crédito informa para nós do fisco estadual quanto que aquela loja vendeu através da sua bandeira de cartão de crédito, e a loja também nos informa através das declarações econômicas fiscais obrigatórias. E, se não bater as informações, já gera uma fiscalização. Então, a fiscalização vem se aprimorando muito. Então, eu acho que, como consequência maior dessa pandemia, nós vamos ter a reforma tributária acelerada com a mudança das cadeiras, ou seja, quem vai cobrar, quem vai tributar, que tipo de operação. Não vai haver diminuição da carga tributária, mas pode sim haver uma simplificação do sistema tributário, que é muito importante, um aperfeiçoamento da máquina de fiscalização, o que também é muito importante, porque evita a sonegação hoje assim, assustadora que ainda temos. E aí não adianta, porque o governo, em função da sonegação, arrecada menos e aumenta muito a carga tributária, e isso acaba prejudicando muito o sistema. Eu estou vendo aqui, no caso, seria uma solução benéfica. O que seria uma solução benéfica? A unificação? Bom, eu tenho os meus assistentes aqui também. Bom, o mundo inteiro já passou por uma proposta chamada imposto único, que seria um imposto incidente sobre a comercialização, um imposto único, várias formas, várias propostas existem de imposto único. Mas em todos os países, sob circulação financeira, em todos os países que se tentou criar um imposto único, foi um verdadeiro fracasso e não se conseguiu a eficiência e o objetivo que seria. Então, é uma coisa muito utópica. Seria muito interessante um único imposto, mas, por outro lado, a sonegação seria muito grande. Por exemplo, um único imposto sobre movimentação financeira. As pessoas simplesmente iam parar de movimentar financeiramente. Então, essa questão, já várias propostas de criação de imposto único, nunca se conseguiu, na história moderna,
uma eficiência no imposto. Então, a simplificação a qual eu me refiro é uma distribuição melhor dos tributos, unificação de alguns tributos, como do IPI, ICMS, ISS. Isso sim facilitaria muito, porque você imagina o empresário, ele não tem que conhecer legislação federal, estadual e municipal, ele vai ter que conhecer uma legislação, e não uma do ICMS estadual, uma do IPI federal e uma do ISS municipal. Facilitaria muito. Nesse sentido, a simplificação vai facilitar. E eu acredito realmente que é um dos efeitos que nós vamos viver depois que passar essa pandemia. Ou seja, uma simplificação do sistema tributário, embora não haja, insisto, não vai haver redução da carga tributária total, mas uma simplificação, tornar mais coerente, mais lógica, mais eficiente, uma eficiência maior nas formas de fiscalização e atendimento ao contribuinte, que também é fundamental. Enfim, são consequências que acabarão por se tornar benéficas com o tempo. Como eu já falei uma vez, toda crise gera essas consequências também. Pode-se unificar os impostos, porém, para ter melhor efetividade, teria que modificar as alíquotas dos impostos. Olha, a questão da alíquota é a seguinte: quanto maior a alíquota, maior a sonegação. Então, é mais interessante você ter uma alíquota razoável e uma fiscalização eficiente para que o poder público obtenha a arrecadação necessária para as suas atribuições. Então, não há, assim, na modificação das alíquotas, a alíquota eu acho que não significa tanto. O aumento da alíquota é muito prejudicial em função do aumento da sonegação, e a redução da alíquota em função de uma queda da arrecadação, e o poder público não pode contar com ela. A gente tem que pensar nisso realmente. Embora seja muito chato pagar os tributos, a gente sabe disso, é o interesse público prevalecendo sobre o interesse particular. Então, eu realmente acredito que não há necessidade da modificação das alíquotas. O que há necessidade é de uma simplificação do sistema tributário e de uma maior eficiência na fiscalização. Certo? Infelizmente, a gente vive num país em que a sonegação é uma prática, né? É muito comum eu, como autoridade fiscal, ouvir de contribuintes foram autuados por mim, dizendo: não, Borba, mas se eu não sonegasse, teria quebrado, teria fechado, não teria aguentado ficar até onde eu estou aqui. Enfim, né? Temos que nos adaptar. Mas essas seriam as consequências maiores da pandemia, uma vez que ela não vai, de imediato, mudar o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional ele é baseado em dispositivos constitucionais, e no próprio Código Tributário Nacional, que é de 1966, sofrendo pequenas modificações de lá para cá, então muito sólido. Né? A reforma tributária que se pretende é uma simplificação sem reduzir a carga tributária. E esses são os principais efeitos, então, eu acho, na pandemia. Não vai haver uma alteração na relação obrigacional. Quem é sujeito ativo vai continuar sendo sujeito ativo, com algumas modificações, talvez com essa unificação de impostos. Quem é o sujeito passivo continuará sendo sujeito passivo, mas de uma forma cobrada, de uma forma mais inteligente, como essa simplificação, essa desoneração da folha de salários. É muito mais razoável você cobrar bastante em determinado mês em que a empresa faturou muito e menos nos que ela faturou menos, do que você cobrar sobre uma folha de salário que vai ser uma constante e não vai acompanhar esses altos e baixos da comercialização. Ok? Bom, essas então são as minhas impressões a respeito dos efeitos dessa pandemia que estamos vivendo.
sobre o nosso direito tributário. E, Douglas, você que está coordenando, eu te dou a palavra para você levantar alguma questão, enfim. Muito obrigado pelas suas informações, suas opiniões, e realmente o que você mencionou é verdade. Em tempos de crise, a evolução é forçada, seja por guerra, seja por doenças, pandemias, e o Brasil está sendo forçado a evoluir. Nós tínhamos condições de evoluir tecnologicamente, mas a maioria da população rejeitava essa evolução, e agora essa evolução está vindo de forma forçada. Temos uma dúvida aqui. Há previsão de retorno de atendimento na Secretaria de Fazenda no momento? Bom, eu vou explicar exatamente para vocês o que está acontecendo. A proposta, bom, já até dia 21, com certeza, não vai haver atendimento presencial. Por que não vai haver? Primeiro porque o governador já decretou isso, e nós estamos tendo alguma dificuldade, porque, infelizmente, no Estado tudo é um pouco moroso. Nós estamos tendo uma dificuldade no sentido de adaptar para os protocolos de higiene e segurança das inspetorias. Coisas como detalhes, álcool gel, faixas, aonde o contribuinte pode ficar, distanciamento entre os contribuintes na hora de ser atendido. Há um pouco, porque essa parte de limpeza das inspetorias e higiene é feita por empresas terceirizadas, e houve uma certa dificuldade na adaptação das normas de conduta dessa época de pandemia. Então, assim, nós com certeza, até dia 21, estamos sem atendimento presencial. E pode ser prorrogado, porque é lógico que a intenção é proteger a segurança tanto de nós, servidores do Estado, quanto do contribuinte. Esse é o objetivo maior. Então, com certeza, até dia 21, as inspetorias continuarão fechadas. Agora, a eficiência, eu digo isso porque tenho feito diariamente isso em casa, a eficiência do atendimento online, através do e-mail da Secretaria de Fazenda, principalmente da Auditoria Fiscal FR 1001, que é de Campos, tem sido muito boa, tenho recebido muitos elogios com relação a isso, porque eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, eu não posso deixar acumular 2 dias sem responder, porque o volume é muito grande. Por exemplo, as autorizações para impressão de documentos fiscais para os produtores rurais, talão de produtor rural, para que eles possam comercializar, nós já estamos fazendo isso de forma digitalizada. Emissão das certidões negativas de forma digitalizada, envio a certidão digitalizada. Então, essa parte está sendo muito eficiente para o contribuinte. Eu diria até que um pouco mais eficiente do que quando era presencial. Por exemplo, o talão de produtor rural, autorização para que a gráfica imprima um talão, ela era feita toda quarta-feira da semana. Hoje, o contribuinte me manda e eu, daqui a 15 minutos, devolvo digitalizado. Todos os dias. Então, assim, a eficiência tem sido muito grande. Mas o funcionamento mesmo, o atendimento presencial, por enquanto, é para dia 21 de julho, esse mês. Com risco de prorrogação ainda. Com certeza, porque nós estamos vivendo, o Brasil, o Estado do Brasil, está vivendo um dos períodos de pico, né, da doença, da pandemia, mais longos de todos os países do mundo. Nós não conseguimos
a curva subiu e não estamos conseguindo abaixar, estamos naquele patamar alto, e isso de forma muito surpreendente, não se consegue explicar exatamente o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, é muito provável, se permanecer essa tendência, seja de novo adiado para depois de 21 de abril. Salomão mandou uma pergunta: a reforma tributária tende à arrecadação compartilhada ou para uma distribuição rígida de competência? Não, a tendência é vamos dizer assim, uma competência híbrida. Competência híbrida, que a gente chama. Esses três, que a grande modificação é a eliminação do IPI, do ICMS e do ISS e criação de um imposto único. Esse imposto único ele teria competência híbrida, pelo seguinte: ele seria de competência de fiscalização e arrecadação do Estado e, eventualmente, do município, mas a competência para legislar seria da União. Porque a competência tributária é dividida em três capacidades: de fiscalizar, de arrecadar e de legislar. Então, esse imposto, que seria o grande imposto, que surgirá provavelmente com a reforma tributária, ele será de competência híbrida. Quem arrecada e fiscaliza o Estado e, eventualmente, o município, mas quem legisla é a União. Isso é muito interessante, porque, como eu disse antes, no ICMS hoje nós temos 27 legislações entre todos os estados e DF. E seria uma só legislação federal, embora os estados continuem arrecadando e fiscalizando. Então, o que vai haver na chamada competência tributária é o surgimento dessa competência híbrida. Porque hoje, quem arrecada é quem legisla, sempre. Mas isso provavelmente vai ser modificado. O Salomão mandou outra pergunta: e como ficará o cargo dos auditores municipais? Será extinto? Essa é uma boa pergunta, porque não se sabe exatamente. Mas provavelmente continue, porque o IPTU, o ISS e outros, a contribuição para o serviço de iluminação pública, continuarão sendo cobrados pelos municípios. O que o município vai perder é o ISS. Eu falei o IPTU e o ITBI, perdão. Isso. O IPTU e o ITBI continuarão sendo cobrados pelos municípios, então os fiscais municipais continuarão exercendo a sua autoridade nesse campo, só perderão do ISS, que provavelmente, se for unificado com o ICMS e o IPI, seria de competência de fiscalização e arrecadação do Estado. Mas continuam os tributos todos municipais, então, provavelmente, esses fiscais municipais continuam com as suas atribuições, à exceção do ISS, que seria de competência do Estado, a fiscalização e arrecadação, com a criação. Até porque essa unificação atingiria só um tributo municipal, e falando de imposto, nós temos três. Ainda existem as taxas, as contribuições, então ainda existiria trabalho para os auditores, tanto municipais como estaduais. E também, dependendo da forma que forem esquematizar a aplicação e a fiscalização, pode ter um trabalho conjunto entre o Estado e o município. Então, na parte prática, pode... Sem dúvida. E há, inclusive, uma proposta que, inclusive, está até na Constituição, desde 1988, que é a criação de um cadastro único de contribuintes. Esse cadastro, então, qualquer fiscal federal, municipal ou estadual, ele teria acesso a esse cadastro único, daria todas as informações, o que facilitaria muito o trabalho dos fiscais municipais. Então, assim, não há preocupação com os colegas fiscais municipais com relação à alteração do seu trabalho, vai permanecer normalmente. Tem outra pergunta aqui. Percebo que após a decisão da STF em 2018 sobre a restituição na ST, vendendo
ao consumidor final a menor ou maior, a legislação tem optado por desincluir produtos na ST. No Rio também está. Essa pergunta é muito legal, interessante. Deixa eu só fazer uma explanação muito rápida para quem não sabe exatamente do que se trata. A substituição tributária, ela faz com que o industrial recolha antecipadamente A transmissão do Dr. Cláudio está falhando. Eu não sei se é só aqui. antecipadamente. Douglas está de volta? Tá. Ele tem que saber, ele tem que recolher antecipadamente, sem saber por quanto o varejista vai vender. Então foi criada a chamada MVA, margem de valor agregado. Por exemplo, um produto com a margem de valor agregado de 30%, se o industrial vende por 1.000, ele vai considerar que o varejista vai vender por 1.300 e já cobra imposto sobre 1.300. Mas acontece que o varejista pode não vender. Houve um problema, extraviou, pegou fogo, estragou a mercadoria. Neste caso, a Constituição, ela assegura, no artigo 150, parágrafo 7, a imediata e preferencial restituição e substituição. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, até 2018, ele determinava que se o comerciante vendesse por um preço menor do que aquele resultante da margem de valor agregado aplicada, ele não teria direito à restituição e houve uma alteração no entendimento do Supremo e ele passa a ter direito à restituição se, eventualmente, ele vender por um preço menor que aquele resultante da aplicação da margem de valor agregado. Mas isso, eu posso responder em termos do Estado do Rio de Janeiro, isso não alterou o número de produtos sujeitos à substituição tributária. A substituição tributária ela é uma forma muito eficiente porque você imagina cigarros. Nós temos 11 indústrias que produzem cigarros no Brasil e temos centenas de milhares de pontos de venda. É muito mais fácil fiscalizar 11 indústrias do que centenas de milhares de pontos de venda. Então, se cobra esse imposto devido pelo varejista, antecipadamente se cobra do industrial. Isso vai continuar sendo assim, com essa única diferença. As legislações vão ter que se adaptar, porque vários estados já determinavam isso, no sentido de restituir ao varejista se ele eventualmente vender por um preço menor do que aquele resultante da aplicação da margem de valor agregado que a indústria utilizou para recolher antecipadamente. Bem, eu vou entrar num assunto polêmico que muita gente comenta, pede sem entender a complexidade. O famoso imposto sobre grandes fortunas que é previsto na Constituição de 1988, mas até hoje não foi criado. Existe uma grande complexidade para sua criação em decorrência da sua base de cálculo, fato gerador. Existem vários estudos sobre como desenvolver uma lei baseada nesse tributo. Alguns dizem que a solução não seria criar um tributo um imposto sobre grandes fortunas, e sim modificar o imposto de renda, adaptar o imposto de renda, criando novas faixas, ou embutir esse imposto no imposto de renda de várias formas. Na reforma tributária, existe alguma modificação no imposto de renda para que seja incluída essa ideia de imposto sobre grandes fortunas, ainda que não seja criado um imposto sobre grandes fortunas, mas sim uma forma de aplicar essa ideia, porque uma das teorias que são contra esse imposto é que não poderia tributar um dinheiro guardado. O simples fato de ter dinheiro não seria possível tributar. E também não seria possível criar um novo tributo
baseado na renda, já que existe o imposto de renda. Então, uma reforma tributária, seria possível adaptar essa ideia de imposto sobre grandes fortunas em cima do imposto de renda já existente? Na verdade, Douglas, essa não haveria nem necessidade de uma reforma tributária, porque quem determina as alíquotas do imposto de renda, e aí poderia se criar, por exemplo, para umas alíquotas bem maiores, hoje o máximo é 27,5%, poderia se criar alíquota de 40%, 50%, para, assim, quem declarasse uma renda muito grande. Isso não depende de reforma tributária, isso pode ser feito através de legislação federal, leis ordinárias, leis complementares, até medidas provisórias, eventualmente, sem a necessidade de uma reforma tributária. Poderia ser pensado. Mas o imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto, como você mesmo disse, desde 1988, ele existe a previsão para a sua instituição, foi o único imposto que nunca foi instituído até hoje, por motivos muito óbvios, porque os grandes afortunados, grande parte deles estão no Congresso Nacional, né, e não aprovariam esse imposto. Mas há uma curiosidade com relação a ele. A lei de responsabilidade fiscal, ela exige de todos os governantes federais, estaduais e municipais a instituição e efetiva cobrança de todos os tributos. Então, todo presidente que entra no Brasil, como ganha a eleição e entra como presidente do Brasil, ele manda um projeto de criação do IGF para o Congresso Nacional, porque senão ele poderia ser processado por não exercer a competência para a instituição do IGF. Mas realmente é muito pouco provável a criação desse IGF e uma das propostas da reforma tributária é, inclusive, a sua extinção. Agora, respondendo à sua pergunta, então, a criação de novos patamares e de alíquotas maiores do imposto de renda não depende de emenda constitucional. Pode ser feita perfeitamente através de lei ordinária, lei complementar, não há necessidade de lei complementar. Uma própria lei ordinária, até uma medida provisória, em determinados casos, poderia ser utilizada pelo governo para tributar maior essa renda. Um grande detalhe que nós temos no Brasil é que a nossa tributação é concentrada muito na produção e circulação de mercadoria e não na renda. Então, vamos imaginar que um indivíduo que ganha R$2.000 por mês, ao comprar um produto por R$100, ele paga R$18 de imposto. E o indivíduo que ganha R$5 milhões, ao comprar o mesmo produto, vai pagar o mesmo valor de imposto. Então, tão mais injusta é a carga tributária de um país, quanto mais concentrada na produção e circulação, como é o caso do Brasil. Então, a ideia que você coloca de criação, vamos dizer assim, de uma modificação do imposto de renda, a fim de criar algo similar ao que seria a tributação das grandes fortunas, depende de vontade política e não depende de emenda constitucional de reforma tributária. E essa vontade política, infelizmente, é difícil porque os políticos vão ser os primeiros afetados. Contra. Tem dúvida. Quando mexe no bolso de quem vai decidir, é complicado ter boa vontade para aprovar. É complicado. E mais uma coisa, em relação ao atendimento à distância, o doutor mencionou que está sendo feito por e-mail. Todos os atendimentos, com exceção dos processos administrativos que estão suspensos, todos os atendimentos estão sendo feitos por e-mail. Existem procedimentos que são feitos diretamente pelo site. Passa um resumo de como o advogado deve atuar perante a Receita Estadual nesse momento de pandemia. Nós temos o chamado atendimento digital no site da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Esse atendimento digital já resolve muitas coisas. Muitas coisas. Depois temos, através do e-mail da inspetoria, esse atendimento para tirar algumas dúvidas, etc.
E temos hoje, que é o chamado SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que gera processos eletrônicos. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, não existe mais processo físico em papel. Todos eles são eletrônicos, através desse sistema eletrônico de informação chamado SEI. Então, hoje, grande parte da demanda de informações é feita através do atendimento digital da Secretaria de Fazenda, processos que, eventualmente, o contribuinte queira entrar são através do SEI, outras dúvidas e atendimentos, como autorização para impressão de talão de nota fiscal, certidão negativa, pedido de certidão negativa, pode ser feito pelo e-mail, enquanto, isso é importante colocar, enquanto estiver fechada a inspetoria para atendimento presencial. Tá? Então, e outro detalhe importante, isso não é em nível estadual. O que eu quero dizer é que na inspetoria de Campos, por exemplo, eu criei sistemas, eu mesmo adaptei alguns sistemas para digitalizar, etc. Mas isso não é uma coisa determinada pelo Estado para todas as inspetorias de fazenda do Estado. Então, é importante que o advogado que esteja em outro município, que não esteja subordinado à auditoria fiscal de Campos, verifique se lá também está havendo atendimento via e-mail para tirar suas dúvidas. Agora, é muito importante, qualquer que seja a demanda, entrar primeiro no atendimento digital, chamado AD. Entra no site da Secretaria de Fazenda e procura atendimento digital. Lá estão todas as explicações, tudo que o contribuinte precisa, e muitos aspectos já são através de atendimento digital. Muito obrigado pelas suas explicações. O nosso tempo já está acabando, então eu já vou preparar o encerramento aqui. Muito obrigado pela sua participação. Nós todos da comissão agradecemos. Queremos anunciar que o Dr. Cláudio Borba ofereceu um livro de sua autoria para sorteio. Após o encerramento da live, nós iremos divulgar as regras para participação do sorteio. Esse é o objeto do sorteio. Direito tributário, está aí o livro. Na 28ª edição. E aí vocês fazem o sorteio, depois me comunicam, eu faço uma dedicatória para quem ganhou. Quem ganhar vai ter uma dedicatória. E agradecemos a participação de todos. Desejo uma boa noite. E logo, logo nós vamos disponibilizar as instruções sobre o sorteio e o prazo para participação. Vai estar no Instagram da OAB Jovem. Muito obrigado, doutor Cláudio. Obrigado a todos. Desejo uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Abraço a todos. Vou encerrar por aqui.